Bom dia, pessoal. Hoje é dia 11 de novembro de 2025, uma terça-feira. Espero que você esteja bem e que bem esteja a sua casa. Hoje não é lá do rancho. Estava falando cantoneta agora. Ontem eu tive erguendo uns palanques lá. Tô mais dolorido do que quando eu ia na academia. E não tem pedreiro lá hoje, então eu vou à tarde fazer comida dos pretinhos. Tô indo pro escritório hoje. Daí o chá não é de hortelã, né? Mas é um chazinho de erva cidreira ali que tá saindo, vai ficar gostoso. Gente, nós vamos ler hoje lá na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 12 até o 15, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Quão abençoado é o homem que persevera quando tentado, porque depois de ter passado no teste, será coroado com a vida que Deus prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga estou sendo tentado por Deus. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém. Em vez disso, cada pessoa é tentada ao ser arrastada e atraída pelo engano do seu desejo. Então, tendo sido concebido o pecado, né? O desejo dá luz ao pecado. E quando o pecado cresce plenamente, dá luz à morte. Então, o desejo dá luz ao pecado, e o pecado cresce, e quando cresce, dá a morte. Morte. Então, esse é o preço do pecado, né? É o salário do pecado, perdão. É a morte. Ah, e aqui não fala pecadinho, pecadão. Ele fala o pecado. E ele fala também a respeito dos nossos desejos. Aí você vê, né? Tanta gente colocando culpa no diabo, né? Ah, porque aconteceu isso, que o diabo que fez isso, o diabo fez aquilo, né? Mas nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E entender que é do nosso coração que procedem os adultérios, os homicídios, as mentiras, a corrupção geral. Né? Vocês viram o Dirceu falando ontem lá a respeito de corrupção, se queixando que essas emendas da Câmara lá são uma forma de corrupção e tal, que não vale, assim, porque os deputados ficam com muito dinheiro e tal. É, então. Aí você vai vendo como é que nós estamos. Como é que nós estamos andando, né? É o poste fazendo xixi no cachorro hoje em dia. E a coisa vai assim. Mas a gente fala muito dos políticos, a gente gosta de falar de imoralidade dos outros, né? Jesus falou sobre isso. Você olha o cisco no olho dos outros, não vê a trave no teu. Então, como você é responsável pela sua alma e eu sou responsável pela minha, então nós vamos olhar as nossas traves aqui para a gente ir se livrando delas, né? E tendo bom caminho. Vejam, na oração do Pai Nosso, né? No fim, Jesus ensina a gente a pedir assim: não nos deixe cair na tentação. Há interpretações que dizem assim: não nos deixe ser tentado. Mas como assim não nos deixe ser tentado se aquele que persevera quando é tentado, tá? É coroado com a vida que Deus prometeu. Tá, se eu não for tentado, daí eu não ganho essa coroa, né? Então, quando diz assim, nos deixe cair na tentação, nos dê força para a gente não sucumbir aos desejos do nosso coração, tá? Mais ou menos assim, você quer andar a 100 por hora numa via que a placa diz 60. Você tem o carro, você pode andar, a estrada está livre, mas você diz assim, não, eu vou andar 60, porque 60 aqui é o correto. Mais ou menos por aí, tá? A comparação que eu vou fazer. Então, aí o seu coração vem e diz uma coisa contrária ao que está na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, vai por aqui, vai no 60. O seu coração diz, não, a gente pode andar mais. E aí, aquela voz que está no ar, os principados e potestades, que querem a sua queda e a minha,
Diz assim, não, vai a 100 lá. Né? Não dá nada, põe 120. Gente, tinha uma brincadeira assim, ó. A gente ia no lugar que tinha piscina e aí os pia pegavam e jogavam na água, né? E eu sempre que eu ia cair na água, eu agarrava no braço de um dos caras e levava junto comigo, pelo menos um. Né? E não comparando essa minha atitude assim, porque, né? Mas desde o começo da história da criação, o diabo trabalha para isso, tipo o piá quer levar o outro junto. Porque como ele caiu, ele quer que o máximo de pessoas caiam com ele. E por isso que vocês entendem o motivo do diabo odiar tanto quem começa a ler a palavra de Deus, começa a fazer o que a palavra de Deus diz. Porque Adão veio e o diabo ele ficou muito contrariado com aquilo, porque ele tinha caído pelo desejo do seu coração. Ele resolveu fazer uma criação própria para ele. Ele resolveu estabelecer o seu próprio lugar no céu num outro canto, né? Não se submetendo a Deus. Tá? Quando Deus fez o Adão, ele ficou melindrado com aquilo. Tá? E ele veio e trabalhou para derrubar o Adão. Tá? Através da Eva, tudo bem, mas derrubou o Adão, o primeiro homem. Quando veio o segundo Adão, que é espírito vivificante, o Senhor Jesus, ele tentou da mesma forma derrubar Jesus, tá? Muito parecido com o que ofereceu para eles no Éden lá, para eles serem iguais a Deus. Ele chegou para Jesus assim, ó, te dou todos os reinos do mundo, tá? E Jesus não, Jesus era Deus. Jesus falou assim, viu? Pare com isso, rapaz. Se arreda daqui. E ele perdeu. Então, quando a gente se converte, quando a gente começa a fazer a vontade de Deus e a gente tem o Senhor Jesus como a nossa fortaleza e o nome de Jesus como esse entrave para as obras do diabo e o sangue de Jesus como um mata-borrão nos nossos pecados antigos, uma borracha nos nossos pecados antigos, o que acontece? O diabo fica muito contrariado. Então ele e seus soldados, eles usam essa influência que eles têm de estar no ar. Eu já falei isso para vocês, né? Ondas de micro-ondas, ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de internet. Tá tudo aí andando e passando pelo nosso meio aqui, né? Tá? Só que a gente não percebe isso. Quando você tem um aparelhinho que capta e ele percebe e capta aqui, ali atrás, dentro de mim e tal. Então essas coisas espirituais, assim, a gente normalmente não tem a sensibilidade de ver, mas eles estão por aí, passando para lá e para cá. E eles têm uma certa influência na vida da gente, porque embora uma possessão, por exemplo, só aconteça em situações excepcionais, né? Mas essa influência, essa voz, esse negócio assim que a gente não ouve com os sentidos, mas de alguma outra forma, ela influencia a nossa vida, tanto para bem como para mal, né? Então eles trabalham para isso, para te derrubar e me derrubar. Para quê? Para provar para Deus que nós não demos certo. E Jesus veio para cá para provar que nós podemos dar certo. Simples assim. Então, essa nossa opção sim, de ser que nem Adão que sucumbe à tentação do pecado, ou ser que nem Jesus que não sucumbiu à tentação do pecado. E ele mesmo nos fortalece, o Espírito Santo nos fortalece. E a oração que ele ensinou faz assim, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Né? Se você rezou o Pai Nosso algum dia, você sabe dessa frase ali, tem que pensar nela, né? Talvez o Pai Nosso te apavore na parte assim, ó, perdoa os nossos pecados assim como nós perdoamos os outros. Daí você não perdoa ninguém, então você está se enrolando com as suas próprias palavras, né? É mais ou menos assim que funciona. Mas é aquela oração modelo, né? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui ele está explicando bem isso, que do nosso coração procede. Você deseja, aí você peca e o pecado ocasiona a morte. Morte espiritual, que é o problema do Adão, né? Deus falou, certamente morrerás. E Adão, o diabo falou, não, vai morrer nada, você não vai dar nada. E realmente, fisicamente, ele não morreu, né? Morreu espiritualmente, que é o que acontece com a gente. Então, entendendo isso, tá? Não fique com medo, não tenha pavor. Você teve formação católica igual eu me burrava de medo do diabo, né? Na casa da minha avó santa tinha um livrinho da igreja que tinha um diabo vermelho assim sentado tentando o sujeito lá. Eu tinha muito medo daquele capeta lá. E na casa da avó Terezinha era pior ainda, tinha um livrão de santo que chamava. E eu gostava muito de ler, né? Tudo que eu achava na minha frente. Então na casa da avó Terezinha eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era ir pegar o livro de santo. Daí tinha aqueles diabos, coisa mais feia lá, cutucando o povo lá no inferno. Mas eu tinha muito medo disso.
quando era criança. Grande coisa, né? Daí pecava a torto e direito, tal, fazendo exatamente o que o diabo queria. Mas enfim, hoje não, né? Hoje nós estamos aqui, você e eu, tentando obedecer a palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. E a gente tem que ficar alerta com isso, né? Tentar viver o certo e aquilo que você vê que é pecado, abandone da sua vida. Porque seu coração vai dizer, vai, corra mais do que você senta, né? E daí os capetas do céu, que estão por aqui, por cima da gente aí, estão... É isso aí, vai, ó, carro bonito teu, você vai ser legal, você é que nem o James Dean lá corria e tal, né? 007 e tal. Seu próprio 007 correndo assim. Aí você vai e transgride, né? E é mais ou menos por aí. Mas Jesus diz assim, viu? Eu te dou força, não faça isso. Ande corretamente, tá? Que isso vai ser melhor. Porque o pecado parece até bom agora, mas ele produz um fruto que é a morte que a gente viu ali. Que Deus te abençoe. Tenha um dia excelente para você e para sua família.